Olá, queridos, tudo bom? Aqui é a professora Andresa Bello. Nesse módulo, nós vamos estar aí estudando sobre a metodologia de matemática. Nós já tivemos aqui, eu não sei se você está iniciando nesse módulo, mas para quem já é aluno antigo, já viu que nós temos vídeos, né? Nós tratamos anteriormente sobre metodologia de português, metodologia de história e geografia, e agora chegou o momento de falarmos sobre a metodologia de matemática. E uma orientação que eu vou trazer, parecida com a que eu dei, né, nas outras metodologias, é que muitos alunos falam assim, meu Deus, será que eu vou estudar matemática, né? Nos outros anos, né, quando chegava nesse mês para nós tratarmos sobre a metodologia de matemática, muitos alunos ficavam até apreensivos, né? Bem, eu sou pedagoga, tenho formação em pedagogia, letras e literatura e a minha especialização é em gestão e docência do ensino superior. Eu também não teria ali a habilitação para dar, pelo menos não nesse momento. Pode ser que em breve eu curse também matemática, quem sabe, né? Não descarto a possibilidade. Mas eu não tenho até o momento a habilitação para trabalhar conteúdos. Aí você vai se perguntar, professora, então por que nós vamos estudar metodologia de português? Por que a senhora vai dar, a senhora tem essa habilitação para dar esse conteúdo? Bem, a ementa, né, do curso de formação de professores e também ali do curso de pedagogia, curso superior, né, de pedagogia, curso normal superior, vai constar ali metodologia das disciplinas, que é uma outra vertente da educação. Aqui nós não vamos tratar dois conteúdos disciplinares, da disciplina. Nós vamos falar sobre as formas como elas devem ser abordadas. Nos vídeos anteriores, se você está chegando agora e quiser assistir os outros vídeos, você é muito bem-vindo. Eu sempre deixo os vídeos disponíveis aqui no canal para que você possa acessar outras vezes mais, né? Estudar aí para concurso, se preparar. Muitos concursos públicos, inclusive, colocam lá, né, na parte do edital sobre metodologia de matemática, metodologia de geografia, de história. Para quem fez o curso superior, por exemplo, de matemática, lógico que vai ter a parte lá específica cobrando os conteúdos, os conhecimentos dos conteúdos específicos. Mas, por exemplo, na parte ali pedagógica, dos conhecimentos pedagógicos, vai ser cobrado essas disciplinas aqui, o conteúdo que nós estamos trabalhando aqui agora, que é a forma como hoje é concebido o ensino da matemática. Assim como o ensino de qualquer outra disciplina, ao longo dos anos veio sofrendo, né, alterações. E houve a necessidade de nós repensarmos a forma como nós aprendemos matemática. Tanto que, não só a matemática, eu sou de língua portuguesa, eu posso afirmar para vocês que também acontece em língua portuguesa, né? Muitas pessoas falarem assim, ai, Deus me livre, matemática, português, geografia, né? Mas por que será que os alunos têm tanta dificuldade e até mesmo resistência só de ouvir falar o nome? Bem, a pedagogia é uma área, né, uma ciência humana que busca ali entender qual é a melhor forma, né, da pessoa desenvolver os conhecimentos. E quando nós pensamos na melhor forma de desenvolver os conhecimentos, por exemplo, relativos a uma determinada disciplina, nós vamos analisar os métodos utilizados anteriormente e as possibilidades de tudo aquilo que eu posso trazer hoje em dia para alcançar essa nova demanda, essa nova realidade, tá bom? Então é por isso que nós vamos estudar metodologia de matemática, beleza? Eu confesso que eu tô super feliz, né? Porque nesse módulo nós vamos trabalhar com uma apostila feita 100% aqui. Eu que montei essa apostila aqui para vocês, né? Às vezes, em alguns módulos, nós trabalhamos com apostilas montadas por outros professores. Eu fico super feliz também de trabalhar com apostilas feitas pelos meus amigos de trabalho. Mas neste módulo, essa apostila aqui foi feita por mim. Então eu coloquei tudo aquilo que eu achei assim muito importante, lógico que obedecendo a ementa, tá, gente? Até tirar uma dúvida aqui de vocês, recentemente eu recebi umas mensagens muito desagradáveis na internet, né? Eu não sou famosa, tem poucas pessoas ali, né? A maior parte são os meus alunos, mas algumas pessoas fora, né? Duas pessoas que não eram nem meus alunos, colocaram comentários depreciando ali o meu trabalho. E lógico que no momento a gente fica triste, mas depois a gente fica super feliz porque a gente percebe a quantidade de pessoas que estão aqui apoiando, assim como vocês, que são meus alunos, né? Mas o que eu vou deixar bem claro aqui, que foi talvez a dúvida dessas duas pessoas que depreciaram o trabalho, é que tudo que é colocado aqui não é o pensamento da professora Andresa, não é o pensamento do curso, né? Aqui é o que é cobrado na ementa dos cursos.
Então, qualquer estabelecimento comprometido com a educação e que vai garantir um diploma de verdade para você, vai trabalhar com esses conteúdos que fazem parte da ementa prevista para a sua formação, tá bom? Então, você que é meu aluno, você que talvez não seja meu aluno ainda, mas está assistindo esse vídeo aqui, né, tá se interessando pela área da educação, prestigie esse trabalho, tá? Porque dá trabalho, né? É trabalhoso, mas eu adoro trabalhar para vocês, tá? Por isso que eu nem vou me importar com comentários às vezes negativos. Então, se surgir qualquer dúvida, gente, eu não posso impedir que essas pessoas tenham acesso a alguns vídeos meus, né? Mas, independente de qualquer coisa, eu quero que vocês saibam que o que tá aqui é o que é previsto na ementa, tá bom? E essa apostila foi feita com muito carinho, prevendo tudo aquilo que é cobrado, inclusive em concurso. Porque quando você terminar o curso aqui, até antes, você já fez o seu concurso, já garantiu ali a sua vaga, e você vai estar lá na frente, tá bom? Então, olha só. Para começar nosso módulo, gostaria de fazer a seguinte pergunta. Eu que fiz essa pergunta mesmo, eu digitei essa pergunta, ó. Vocês já pararam para pensar como a matemática surgiu? A língua portuguesa, não portuguesa, né? A língua, né? A escrita. Ela surgiu, data ali de 4.000 anos antes de Cristo. Houve uma necessidade humana de ter a escrita. A escrita, ela também está influenciada com os números, né? Porque os números também podem ser escritos. E, inclusive, a alfabetização, ao contrário do que muita gente pensa, tem gente que acha que a alfabetização é saber ler e escrever a língua materna, mas não. É saber ler e escrever a língua materna, bem como compreender o sistema numérico, tá? A escrita do sistema numérico e a compreensão do código, tá? Bem, já parou para pensar como que surgiu a matemática? Essa disciplina ela é muito importante para o dia a dia do homem, visto que, se pararmos para analisar, a quantidade de atividades diárias que utilizam os números não caberia na folha do papel. Uma receita, enfim, tudo, né? Tudo. Uma conta que você faz ali no mercado, acesso ali no aplicativo do seu banco, tudo vai exigir ali de você um conhecimento mínimo, básico da matemática. A matemática ela surge a partir da relação do ser humano com a natureza e das necessidades da vida diária do homem. Na pré-história, o homem primitivo necessitava medir a distância entre as fontes de água ou para saber se seria capaz de capturar um animal e etc. Eu coloquei inclusive aí a imagem aqui na nossa lateral, de um pastor com as suas ovelhas, né? Aí tem até isso tem muito aí na internet, né? A questão ali da origem dos números. Os homens primitivos, eles não tinham tinham, né, ali a necessidade de contar, pois tudo o que eles precisavam para a própria sobrevivência era registrado pela natureza. Porém, surgiu a necessidade de controlar o rebanho, porque antes não havia necessidade de controle, mas a partir do momento que outros pastores estavam juntos no mesmo ambiente, poxa, pera lá, eu preciso saber quantas são minhas, quantos que eu tenho, né? Então surge ali a necessidade de controlar o rebanho, aí percebeu que precisava contar, né? Com a inserção ali do comércio também houve a necessidade dos números e por aí vai. Então, posteriormente, a partir do momento em que se torna sedentário, em que o homem se tornou ali sedentário, ele precisou saber a quantidade de alimentos que ele necessitaria para comer. Também deveria entender como e quando ocorriam as estações do ano, né? Pois isso significava saber em qual época deveria plantar e também colher. Dessa forma, nós vamos começar a perceber que a matemática nasce com a própria humanidade, ou com a necessidade da própria humanidade, tá? No mundo ocidental, a matemática tem sua origem no Antigo Egito e no Império Babilônico, por volta de 3.500 a.C. Ambos os impérios desenvolveram um sistema de contagem e medição a fim de poder cobrar impostos dos seus súditos, organizar o plantio, a colheita, construir edificações, entre outras funções. Outros povos americanos, como por exemplo os incas, né, e os astecas, bem interessante, tem bastante documentário às vezes aí na TV, no YouTube para você poder assistir, né, dessas civilizações tão avançadas, né? Também eles criaram ali um sistema de contagem sofisticado com os mesmos objetivos.
Com a Revolução Industrial, né, ali a intensificação do surgimento da indústria e também do comércio, né, e o estabelecimento ali desse novo sistema, né, econômico e político chamado capitalismo, a matemática se desenvolveu de forma extraordinária. As indústrias e as universidades se tornaram um vasto campo para o estudo de novos teoremas e invenções de todos os tipos. Tanto que com a matemática a gente tem ali o estabelecimento de máquinas, de um maquinário, né? Ali o avanço tecnológico anda exatamente ali lado a lado com o conhecimento matemático. E hoje podemos dizer que é impossível viver sem números e o conhecimento básico sobre eles, tá? Bem, o que os parâmetros curriculares nacionais têm a nos dizer sobre a matemática? Para você que está iniciando nesse módulo, PCN, né? Todo mundo fala PCN, PCN, PCN. Gente, o que é PCN, né? Quando eu comecei a estudar, alguns anos atrás, pela primeira vez o pessoal falava com muita intimidade e propriedade o que era PCN, mas eu não fazia ideia do que era. Então toda aula que eu for falar sobre PCN, DCN ou BNCC, eu gosto de explicar para o aluno, né? PCN é exatamente esse significado ali das letras, né, das iniciais. São os parâmetros curriculares nacionais. Os parâmetros curriculares nacionais, eles vão trazer ali, como o próprio nome diz, um parâmetro, né, um guia para o professor em todas as disciplinas, né, vai ter na matemática, vai ter da língua portuguesa, história, geografia, por aí vai, trazendo ali um guia, uma orientação, um parâmetro sobre o que eu devo trabalhar e também sobre a forma como eu devo trabalhar, né? Porque houve ali a modificação na sociedade, a forma como hoje os nossos alunos compreendem, aprendem, vem se modificando com ali as mudanças também sociais, tá bom? Então, os PCNs aí são documentos, tá? É um documento que vai trazer ali um parâmetro para os nossos professores. Então, ó, antes de falarmos do componente curricular matemática, vamos conhecer sobre os parâmetros curriculares nacionais e seus objetivos, né? Os parâmetros curriculares nacionais, eles constituem ali um referencial de qualidade para a educação em todo o país. Eu vou tentar passar até a canetinha aqui na sua apostila, eu vou pedir que você grife isso aqui, ó. Ó, os parâmetros, né, ó, curriculares, eles constituem um referencial de qualidade para a educação em todo o país. Qual é a função do PCN? A função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões. Quer dizer, discutir o quê? Não é bater, não é brigar, não. É discussões, assim, reflexões sobre como que nós devemos desenvolver determinado trabalho, em determinada disciplina com os nossos alunos. Discussões, pesquisas e recomendações subsidiando, quer dizer, dando suporte para o professor, ali a participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, né, na área rural, por exemplo, ou em locais mais isolados no próprio país, né, com menor contato com a produção pedagógica atual. Então, o PCN, ele é um documento referencial que vai contribuir ali na qualidade para a educação do nosso país, tá? Por sua natureza aberta, configura uma proposta, quase que não sai, né? Ela é flexível, então não é obrigatório. Deixa eu tentar melhorar aqui meu risquinho que acabou pegando ali na parte de baixo, né? É uma proposta flexível a ser concretizada nas decisões regionais e locais sobre os currículos. Por que é flexível? Porque cada sistema de ensino vai flexibilizar essa orientação, né? Ó, essa orientação, né? Esse referencial aqui, de modo a atender ali as características regionais, porque cada região vai ter uma característica diferente. Por isso que o PCN, ele é flexível, tá? E sobre ali, ele vai falar sobre os programas de transformação da realidade educacional empreendidos pelas autoridades governamentais, pelas escolas e pelos professores. Não vão configurar, portanto, um modelo curricular. Olha isso aqui, gente, isso aqui também é importante, ó. Não configuram, portanto, um modelo curricular homogêneo e nem impositivo. O que seria homogêneo? Não vai ser todo mundo igual.
Ele é heterogêneo. Por que hétero? É diferente, vai respeitar ali as diferenças. Então ele não é homogêneo, perdão, ele não é homogêneo, ele não é impositivo, ou seja, não é uma imposição, não é uma obrigatoriedade, tá? Só relendo aqui, não configuram, portanto, um modelo curricular homogêneo e impositivo que se sobreporia à competência político-executiva dos estados e municípios, a diversidade sociocultural das diferentes regiões do país e a autonomia dos professores e equipes pedagógicas, tá? Então, assim, os PCNs, eles são diferentes de outros documentos, como, por exemplo, a BNCC e os DCNs, que são ali. A BNCC, ela é impositiva, ela é imposta, ela tem a parte diversificada, mas ela é imposta. Já os parâmetros, eles não são impositivos e também não são homogêneos, eles respeitam ali a heterogeneidade e libera uma maior autonomia, tá? Ao professor. Ai, professor, então a senhora tá falando que a BNCC não dá autonomia? Dá, gente, pelo amor de Deus, tá? Vamos lá. No artigo 26 da nossa LDB vai falar ali que a BNCC, né, dado aos sistemas, os estabelecimentos de ensino, ali a parte diversificada. Mas agora nós estamos falando sobre o quê? Sobre os PCNs. Então, na aula de hoje, nós vamos ficar só com os PCNs, tá bom? Os Parâmetros Curriculares Nacionais. Então, olha só. O conjunto das proposições expressas neste documento responde à necessidade de referenciais a partir dos quais o sistema educacional do país se organize, a fim de garantir que sejam respeitadas ali as diversidades culturais. Então, por que ele não é homogêneo? Olha aqui, gente, por que ele não vai ser homogêneo, né? Que dá essa autonomia para os profissionais da educação e as escolas? Porque ele quer que respeite a diversidade cultural, regional, étnica, religiosa, políticas que atravessam uma sociedade múltipla, estratificada e complexa. A educação possa atuar decisivamente no processo de construção da cidadania. E eu já até sublinhei na nossa apostila essa partezinha ali, tendo como meta o ideal de uma crescente igualdade de direitos entre os cidadãos, baseado nos princípios democráticos, tá ok? Essa igualdade implica necessariamente o acesso à totalidade de bens públicos, entre os quais o conjunto dos conhecimentos socialmente relevantes. Então, por exemplo, o ensino da matemática é um bem público. E aí a gente está garantindo que o nosso aluno tem acesso a esse bem público. É uma utilidade pública, relevante aí para a vida do aluno. Entretanto, se esses parâmetros curriculares nacionais podem funcionar como elemento catalisador, né, de ações na busca de uma melhoria da qualidade da educação brasileira, de modo algum pretendem resolver todos os problemas que afetam a qualidade do ensino e da aprendizagem no país. A busca da qualidade impõe a necessidade de investimentos em diferentes frentes, como a formação inicial e continuada dos professores. Essa pode ser a formação inicial de diversos alunos, mas é necessário que esse professor, você, professor, continue estudando. Para quê? Para você poder ficar cada vez mais ali tendo um melhor acesso ao conhecimento, às mudanças sociais, né? Não só o conhecimento estadicamente falando, né? Porque tem professor que fala assim, fiz só o curso, vou parar. E não é assim, a gente tem que estar em constante evolução, tá? Isso é a formação inicial e continuada, tá? Uma política de salários dignos, um plano de carreira, a qualidade do livro didático, de recursos televisivos e de multimídia, a disponibilidade de material didático. Mas essa qualificação almejada implica colocar também no centro do debate as atividades escolares de ensino e aprendizagem e a questão curricular como de inegável importância para a política educacional da nação brasileira, tá? Bem, o ensino proposto pela LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, está em função de objetivo maior do ensino fundamental, que é o de propiciar
a formação básica para a cidadania. Então, qual é o objetivo do ensino fundamental segundo a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira? A formação básica para a cidadania a partir da criação na escola de condições de aprendizagem para quê? Repare isso aqui, gente. Isso aqui foi retirado do artigo 34, tá? Então, ó, o objetivo do ensino fundamental é ali, ó, a formação para a cidadania. Quais são ali as condições, né, básicas previstas em lei? O desenvolvimento da capacidade de aprender, né, ali, ó, esse ponto 1, né, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Lembra que no iniciozinho da nossa aula eu falei que a alfabetização compreende tudo isso? Não é só ler e escrever a língua portuguesa, mas também ali o sistema matemático, sistema numérico, o cálculo. Então, ó, domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 2, ó, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. O 3º, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem tendo em vista a aquisição do conhecimento e habilidades e a formação de atitudes e valores. O 4º aqui, ó, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca que se assenta à vida social. Então, tudo isso aí consta ali no artigo 32. Eu vou pedir que você pega aí na internet, passa limpo no seu caderno o artigo 32, porque ele é muito importante, gente, muito importante. Então, olha, verifica-se, pois, como os atuais dispositivos relativos ali à organização curricular da educação escolar caminham no sentido de conferir, né, ao aluno dentro da estrutura federativa a efetivação ali dos objetivos da educação ali democrática, tá ok? O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser sobre o trabalho de conclusão de módulo. Eu vou colocar numa pasta separada para que não haja confusão. Eu espero que você tenha gostado muito da aula 1. Né? Semana que vem vai ter mais, se Deus quiser. Eu quero que você assista aqui os nossos vídeos, acompanhe tudo direitinho, tá bom? Olha, um grande beijo, que Deus abençoe bastante aí os seus estudos. E ó, fica ligadinho que daqui a pouco eu vou colocar ali o vídeo sobre o trabalho de conclusão de módulo, tá bom? Beijo, beijo!